Oi, povo lindo, estudioso, voltei. Olha eu aqui outra vez. Ah, Jesus, o que é que a pessoa não faz para tentar deixar a coisa um pouco mais dinâmica? Vamos falar agora de Estados Unidos. Formação e independência dos Estados Unidos. Olha, haja vermelho, azul e branco, né? Lelê, é muito forte. Ó, vocês viram ali? Ó, deixa eu vir pra cá. Ó, Mulher Maravilha ali, ó, toda trabalhada no vermelho, no azul e no branco. É um negócio impressionante. Então vamos lá. Ali o George Washington, né, comandante do exército rebelde, né? Pra gente falar a respeito da independência dos Estados Unidos, a gente fala Estados Unidos, na verdade, o correto é falarmos a respeito da independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Mas todo mundo sabe que a gente vai falar dos Estados Unidos, então, por uma questão de praticidade, vamos manter essa nomenclatura. Antes disso, até para a gente conseguir entender por que houve a independência, a gente fala um pouquinho a respeito do processo de formação, né? Essa diferença entre o norte, as colônias do norte e do centro e as colônias do sul. Porque isso, a maneira como a colonização se deu nessas regiões, vai ser fundamental para a gente compreender por que é que a mentalidade do norte e do centro será uma, do sul será outra, e também porque que mais para frente, depois da Guerra de Independência, um tempo depois a gente vai ter a própria Guerra de Secessão, né? Então, eu coloquei aqui para vocês os antecedentes históricos. A gente sempre bate nessa tecla de que para entender eu tenho que entender a época, o que estava acontecendo naquele momento. Então, o norte, quem vai para o norte, né, a gente tem ali os movimentos de ocupação do território norte-americano, formado pelos puritanos, por aquele grupo que veio buscando liberdade religiosa, né, que chega nos chamados pais peregrinos, que se estabelece, chegam no Mayflower, se estabelece nos Estados Unidos. Então tem um pessoal que veio com o objetivo de ficar, prosperar, porque não tinha mais condições de continuar na Inglaterra, e tem a galera que veio, na verdade, como parte do projeto do governo inglês para a ocupação do território. Então essa galera, essa segunda leva, esse grupo que eu falei agora, que chega através do governo inglês para se estabelecer, é o grupo que veio e que desenvolveu uma colonização de exploração. Quem foi para se desenvolver, para ficar e para fazer disso aqui deles lá, uma grande nação, adotou um sistema de colonização de povoamento, né? O norte, gente, ainda que o norte quisesse, na verdade, desenvolver o sistema de plantation, latifúndio, monocultura, mão de obra escravista, mercado externo, eles não conseguiriam porque o próprio solo não era favorável. Então o norte tinha invernos extremamente rigorosos, o inverno era mais rigoroso. Quando eles chegaram, é como se eles estivessem tipo numa mini era do gelo, né? Tinham 2 graus abaixo das temperaturas mais frias de hoje. Tem uma série do History Channel que é a saga dos Estados Unidos, vale muito a pena assistir, dá uma dimensão da história americana bacana e fala desse período também e da Guerra de Independência, depois da Guerra de Secessão. Então você tinha um inverno muito rigoroso. Cultivar era muito complicado, o solo era pedregoso, o solo não facilitava, não ajudava, né? Tem um livro chamado História da Riqueza dos Estados Unidos. Me fugiu agora o nome do autor, daqui a pouco eu me lembro, vocês sabem como é que eu sou. E ele fala que tem registros da época que o pessoal diz assim, olha, tem que jogar uma dinamite e fazer um buraco para conseguir plantar no norte. O norte realmente era mais difícil. E como quem vai para o norte também, quem vai a família, quem foi para o norte levou tudo, levou cabra, bode, bezerro, levou equipamento para sobreviver, eles levaram o que eles foram para ficar, eles não foram para explorar e cair fora. Então, o norte foi minifúndio ou granja, que é um outro termo que a gente pode utilizar, é o trabalho familiar. O norte não adota mão de obra escravizada, é mão de obra livre, assalariada. O norte produz para a própria subsistência, para o mercado interno. Então, a produção é policultura, justamente como é para o mercado interno, para a subsistência, produzir de tudo um pouco.
Então o norte ele não vai ter escravidão, o norte vai ter um desenvolvimento muito mais autônomo do que o sul. O sul é diferente. O sul já tinha um clima favorável, um solo que era uma bênção, uma maravilha, o solo do sul. Então as condições geográficas eram favoráveis. Quem vai para o sul também vai nessa perspectiva de explorar. Então por isso que o sul é plantation, é latifúndio, é monocultura, é mão de obra escravizada, é para atender o mercado externo, né? A sociedade no sul é marcada por profundas desigualdades sociais e étnicas, justamente por conta da própria escravidão. Escravidão é uma chaga nas sociedades, né? Escravidão foi realmente uma mancha em qualquer sociedade onde ela tenha acontecido. Bom, o norte, gente, o sul era assim, o sul não dava um passo sem a autorização da metrópole, né? Então no sul, o pessoal brincava dizendo que o sul não conseguia produzir absolutamente nada. O sul tinha sempre uma dependência em relação à metrópole. O norte não, a galera do norte ela teve que aprender a se virar. Então o norte se desenvolveu mais do que o sul, entre outros motivos. Tem a questão do modelo de colonização, que foi de povoamento, não foi de exploração. Tem a questão também de que eram famílias que se estabeleceram com o objetivo de se desenvolver. Tem a questão de que eles não adotaram mão de obra escravizada, sempre foi mão de obra livre, assalariado, que dinamizava a economia, porque o indivíduo, ele além de produzir, ele podia consumir aquilo que ele produzia, fazer a riqueza circular. O norte tinha um espírito muito autônomo. E o que enriqueceu muito o norte, gente, foi o chamado comércio triangular. O que era esse comércio triangular? Os colonos no norte... Ai, Jesus, lá vou eu batendo de novo no microfone. Os colonos do norte, eles, no slide que vocês têm, vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui a gente não consegue, né, manter essa qualidade. Mas no mapa vocês vão identificar, né, gente, a relação entre as colônias do norte, as Antilhas e o continente africano, tá? Então, os colonos do norte, eles compravam das Antilhas açúcar e melaço. No norte, eles vão transformar esse açúcar e esse melaço em rum e vão levar esse rum até o continente africano. No continente africano, eles vão comercializar o rum, vende o rum, compra pessoas escravizadas e trazem essas pessoas escravizadas para as Antilhas. E das Antilhas eles eram vendidos, inclusive, no próprio continente americano, mas também no mercado europeu. Então é por isso que a gente fala de comércio triangular. Açúcar, melaço ou melado, a gente pode encontrar as duas expressões. Antilhas vai para as colônias do norte, transforma em rum, de rum envia para a África mão de obra escravizada. Então a gente fala de comércio triangular porque a base está sustentada nesses três produtos: melaço e açúcar, rum, mão de obra, pessoas escravizadas, né? Escravizados. Então esse tripé, foi assim que o norte conseguiu enriquecer muito. Então observem que eles podiam não utilizar mão de obra escravizada, mas eles contribuíam para a escravidão a partir do momento em que eles fazem esse tipo de comércio, né? Não queriam lá para eles, mas contribuíam. Um outro aspecto para a gente entender os antecedentes históricos está relacionado à autonomia das colônias do norte e do centro, que tinham governadores próprios, entendeu? A Inglaterra nomeava o governador vivendo na colônia, ele está vivendo uma realidade muito diferente da realidade da metrópole. Então ele vai se adaptar àquela realidade, ele vai se corromper ali um pouquinho, ele recebe alguns benefícios, né? Havia um conselho ou uma câmara alta, os dois termos vocês podem encontrar, que assessorava esse governador. Então as pessoas elas eram julgadas com base em um código local. Então isso dava uma autonomia muito grande. Era a Câmara Legislativa que elaborava as leis, que fixava os impostos. O que eu quero dizer para vocês? Que os colonos do norte, eles gozavam, norte e centro, gozavam de uma certa autonomia. Então, quando a Inglaterra, depois da Guerra dos 7 Anos, né, Inglaterra, França, pela região ali que a gente vai chamar de Canadá, depois da Guerra dos 7 Anos, quando esses colonos, quando a Inglaterra ela vence, mas acumulou muitos prejuízos, e ela resolve fechar o cerco, tirar a autonomia desses colonos, a gente vai entender por que eles não aceitam. Porque eles passaram muito tempo tendo essa autonomia. Gente, quase 7 gerações depois,
esses colonos, eles não se identificavam com a Inglaterra, eles nunca não foram à Inglaterra, eles não viram rei, eles não se sentiam como ingleses. Por isso que o George Washington, ele vai falar, nós somos americanos, nós não somos ingleses. Então esses indivíduos, eles já tinham um grau de autonomia muito grande, que quando a Inglaterra tenta retirar, já vai ser muito tarde. Então havia, com o passar do tempo, houve um fortalecimento de uma identidade própria, que é isso que eu acabei de falar para vocês, quem é que eu sou. Eu não sou inglês, eu sou americano. As ideias iluministas que chegam até os colonos, né? Essa ideia de liberdade, a ideia da autonomia, a ideia da liberdade econômica, de que você não tinha que estar pagando, sustentando a nobreza, isso chegou muito forte na América do Norte, né? E o fato de que, assim, qual foi a gota d'água? Né? Durante muito tempo tinha tudo isso, mas esses caras, tipo, a Inglaterra não está enchendo a paciência da gente, né? Vamos levar a nossa vida, a gente paga os impostos, fica bem para eles, está bem para a gente. Havia uma certa tranquilidade. Qual foi o momento em que isso mudou ao ponto de resultar em uma guerra civil? É a partir do momento em que a política inglesa em relação às colônias, ela vai se alterar. E ela se altera por conta do resultado da participação inglesa na Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra que a Inglaterra imaginou que iria durar muito menos tempo, porque ela cerca a França. A Guerra dos 7 Anos, ela é a Inglaterra e a França pelo território do Canadá. É uma guerra que acontece fora do continente europeu. Então, por si só, já fazia com que a guerra ficasse cara. E aí, a Inglaterra, o que a Inglaterra faz? Ela faz um cerco, os navios franceses não conseguiriam chegar, ela minaria a França, as forças militares francesas nas colônias não teriam como se sustentar. O que a Inglaterra não contava? Com o fato de que os próprios colonos do norte e do centro comercializariam com os franceses, porque para eles comprando era o que importava. Se quem ia comprar era francês, espanhol, enfim, inglês, o importante é que eles pudessem comercializar. Então a guerra só vai durar 7 anos porque os próprios colonos ingleses na América comercializavam, nutriram o exército francês. Então, quando a guerra termina, a Inglaterra, ela, de certa forma, resolve se vingar. E ela vai vir com as leis coercitivas, né? Leis que tiravam a autonomia desses colonos. Então, a Inglaterra, ela vai adotar uma política monopolista, e é contra essa política monopolista e os efeitos dessa política monopolista que os colonos vão se levantar, eles vão se revoltar, né? Em 1763, vocês vão ver no slide, gente, que eu coloquei uma sequência. Eu coloquei as datas, não para que vocês fiquem decorando datas, não é essa a ideia, mas para que vocês percebam que quando a Inglaterra ela resolve reagir adotando a política monopolista, ela não dá sossego para os colonos. Então, em 63, ela vem com uma lei chamada Linha de Proclamação, que impedia que os colonos avançassem em direção ao oeste. E os colonos já estavam numa fase de grande crescimento populacional, então só o litoral não era mais o suficiente, eles precisavam avançar em direção ao oeste, então ela proibiu que eles fizessem isso. Em 64, vem com a Lei do Açúcar, que vai atingir duramente o comércio triangular, tá? Por quê? Porque ela taxava a importação do melaço, né, que vinha das Antilhas, que os colonos precisavam para poder fabricar o rum. Depois, a Inglaterra vem em 65 com a Lei do Selo, taxando os jornais, todo documento tinha que receber o selo. O problema da Lei do Selo, gente, não era só o custo do selo em si, era que esse selo só era produzido pela Inglaterra, a Inglaterra não deu conta, então faltava selo. Não era só o preço do selo, era o fato de que sem o selo você estaria na ilegalidade. Estando na ilegalidade você seria punido, e faltava selo por culpa da Inglaterra. Depois, em 65, ela veio com a Lei do Aquartelamento. A Inglaterra, ela já prevendo a reação dos colonos, ela começa a enviar soldados para as colônias. Só que ela não quer ter o custo de bancar a presença desses soldados nas colônias. Então ela vem com a Lei do Aquartelamento, que obriga os colonos a receberem em suas casas. Olha que coisa fofa, que coisa meiga. Os colonos deveriam receber em suas casas os soldados que iriam comer. Quer dizer, eu recebo em minha casa o meu próprio inimigo, aquele que está ali para me vigiar e para me controlar. Ó, troféu joinha para os ingleses, né? Em 66, ela vem com a lei o Congresso da Lei do Selo. Os colonos ficaram tão insatisfeitos com a Lei do Selo, gente, que eles vão se reunir em um congresso para dizer: Inglaterra, pelo amor de Deus,
revoga a lei do selo, porque nem vocês dão conta de produzir o selo, vocês criaram um negócio, que nem vocês conseguem dar conta dele. Então, por favor, a lei do selo, o Congresso vai revogar a lei, os ingleses, a suprimir a lei do selo, mas em seguida os ingleses vieram com outra lei, porque eles não haveriam de perder espaço, com a lei declaratória, em que a Inglaterra, ela afirma o seu direito de legislar, gente, isso é muito sério, de legislar sobre as colônias, ou seja, aquela autonomia que eu falei para vocês, de criar as próprias leis, os próprios impostos, já era, acabou. A partir de agora, prevalecem as leis inglesas sobre os colonos. Se um colono, por exemplo, ele fosse acusado, tivesse que ir a julgamento, era na Inglaterra. Como é que ele levava a defesa dele? Ficava tudo muito mais difícil. Então, o indivíduo ele seria julgado num lugar que não era o país dele, um lugar com o qual ele não tinha identidade, e ele ia ser julgado com base nas leis daquele lugar, sem que tivesse ali qualquer pessoa que pudesse defendê-lo. Foi bem barra pesada. Diante da lei do chá, deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? As leis Townshend vão ser criadas em 1767, que vai taxar tudo, vidro, chumbo, papel, chá, tudo que era importado para as colônias seria taxado também, né? E aí os colonos, eles começam a protestar. No dia 5 de março de 1770, gente, nós tivemos esse episódio aqui, que é o massacre de Boston. Grande massacre de Boston. Foi assim que os jornais da época publicaram. Morreram só 5 pessoas. Então, massacre de 5 é meio barra pesada. Mas, na verdade, o termo massacre é porque eram colonos contra soldados profissionais. Então, que não estavam numa superioridade bélica muito maior. Com a lei do chá, os colonos eles se revoltam e eles se disfarçam, um grupo de colonos lá no porto de Boston, que era o porto mais importante não apenas das colônias, mas da América. Eles se disfarçam de índios Mohawks, né? Vocês podem ver ali no canto aqui da imagem. É tão difícil localizar essas coisas, né? Os colonos vestidos de índios Mohawks, e eles começam a jogar toneladas de chá ao mar, estragam chá, a gente está vendo ali os colonos apoiando, né? O chá boiando. E eles jogam o chá ao mar, e o que causa um grande prejuízo, calculado na época, né, em 1 milhão. E aí, depois desse episódio, a Inglaterra ela resolve fechar o cerco. Eu coloquei também no slide para vocês, além da festa do chá de Boston, 2 outros episódios, que mostram também a insatisfação dos colonos, só que de uma maneira mais sutil, né? Em Charleston, na Carolina do Sul, os colonos fizeram o quê? Armazenaram chá em porões úmidos. Poxa, estragou. Que chato. E em Nova York, eles também vão destruir o chá. Então, essa ideia, a lei do chá, pesou muito, porque os colonos consumiam muito chá, porque a base desse povo é uma base inglesa, eles são descendentes de ingleses. O chá fazia parte da tradição. Só que eles tinham autonomia para escolher o chá. Eles podiam comprar o chá da Inglaterra, eles podiam comprar o chá da França, eles poderiam comprar o chá que fosse da China, enfim, eles queriam ter liberdade de comprar o chá, coisa que eles não estavam conseguindo ter por conta da proibição, né, da limitação oferecida pela Inglaterra. Em resposta a esse episódio, a Inglaterra ela vai vir com as chamadas leis intoleráveis, né? Vai fechar o porto de Boston. Só um minutinho, gente, vou ter que estar aqui anunciando. Pronto. Vai fechar o porto de Boston, restringir o autogoverno de Massachusetts, tá? Massachusetts, instituir a censura, perseguir os suspeitos, deu inclusive foro privilegiado aos ingleses, né? Que se cometesse alguns excessos, teria um julgamento privilegiado. E aí, gente, nesse quadro, diante do que acontece com o fechamento do porto de Boston, que foi uma grande tragédia econômica, os colonos se reúnem no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Esse congresso ainda não tinha caráter separatista, então eles elaboraram um documento, encaminharam para o rei George, dizendo, olha, a gente gostaria que vocês revisassem a política de vocês, etc, etc, etc.
A negativa do rei deixou claro que não havia espaço para qualquer tipo de negociação. Agora, nesse primeiro Congresso Continental, 5 de setembro de 1774, eles saíram lá, firmaram um acordo, uma união entre eles. Mexesse com uma colônia, mexeria com todas, né? Se isso acontecesse, eles se uniriam. E aí, em 75, houve um conflito na cidade de Lexington, em que colonos foram mortos e os colonos começaram a se armar. Depois eles vão se reunir no segundo Congresso Continental, no dia 10 de maio de 1775, na Filadélfia, esse sim já de caráter separatista. Então eles saem desse congresso já com a declaração de independência deles, né? 4 de julho de 1776. A participação de figuras importantíssimas, como o próprio Thomas Jefferson, né? O George Washington. Tem um filme, gente, chamado O Patriota, com Mel Gibson, que fala a respeito desse período, vale a pena assistir, quem tiver tempo. E aí eles saem com a declaração de independência. A Inglaterra, com a lei do aquartelamento, ela já tinha muitos soldados em solo americano, né? Teve um panfleto, como Paine, se não me engano o nome, o panfleto do John Paine, convocando a população a participar da independência, né? Dizendo, olha, nós não somos ingleses, nós somos americanos. A Guerra Civil começa, a França, a Holanda e os espanhóis ajudaram os colonos. Foi uma guerra muito sangrenta, muito violenta, viu, gente? É uma página muito dolorosa da história norte-americana, mas que resultou na independência. E em 1783, finalmente a Inglaterra reconhece a independência dos colonos, é assinado o Tratado de Paris. E em 1787 a Constituição fica pronta. É uma Constituição muito bonita, apesar de que ela é toda de inspiração iluminista, né? Estabeleceu uma república